Na aula passada vimos a organização e a dinâmica social. Aprendemos que viver em sociedade faz parte da natureza humana. O ser humano precisa viver em sociedade. Para viver em sociedade, ele precisa de regras. E essas regras vão sendo modificadas ao longo do tempo e conforme as necessidades de cada época. O professor Fernando nos falou sobre a origem histórica e social da moral. Historicamente, sabemos que todas as comunidades tiveram a sua norma de conduta, a sua moral. E elas, sempre foram sendo modificadas, foram sendo quebradas ao longo do tempo. Nos disse ainda que devemos pautar nossa vida pelo comportamento ético. Comportamento ético seria hoje, para nós, fundamental para construirmos uma sociedade mais justa e mais digna para todos. Uma boa aula. Oi, pessoal. Eu sou o professor Fernando, de Ética e Cidadania, e você deve estar lembrado que na aula passada nós vimos como todas as sociedades possuem regras, normas de conduta. Aqui nós damos o nome de ética. Nessa aula nós vamos aprofundar um pouco mais essa conversa e vamos ver democracia e cidadania e também a origem do Estado. Para começar nossa conversa, eu queria que vocês prestassem atenção numa enquete que nós fizemos, pegando a impressão de algumas pessoas. Então, por favor, dê uma olhadinha aqui. Vocês acham que seria possível viver num mundo completamente sem leis, um Estado anárquico? Como você vê isso? Primeiro ela. Eu acho que não seria possível porque o homem ele não tem essa natureza de viver sem um líder, assim, ele sempre viveu com um líder desde os primórdios, assim. Então tem que ter alguém que estabeleça uma ordem, assim. Você acha que tem que ter alguém que estabeleça uma ordem ou leis que estabeleçam essa ordem? Leis é o mais democrático, assim. Mas tem que ter alguma coisa que faça uma ordem. E você, o que acha? Você tem um visual assim mais anárquico, contestador. Você acha que seria possível uma anarquia em termos de governo? Não, eu não acho que seria possível uma anarquia, não. Senão ia ficar muita zona, assim, sem ninguém comandar, não ia ser legal, não. E por que você acha que essa ideia é uma ideia que ela atrai os jovens? Não? Na sua opinião, por que será? Não sei, porque todo mundo pensa em não ter sem regras, daí posso fazer o que eu quero, assim, mas não é bem assim, né? Não ia ser muito legal. E você acha que seria possível viver num mundo sem leis? Um estado anárquico, assim, sem normas? Não, acho que não. Porque aí cada um faria o que quer, assim, seria uma desordem total, eu acho. As leis, assim, já estão para você viver dentro de um padrão, assim, fazendo as coisas certas e já é meio desorganizado. Imagine se você vivesse totalmente sem nada, sem nenhuma base, sem nenhum conceito, assim, formado. Como vocês viram, quando as pessoas são inquiridas sobre a possibilidade de uma inexistência de governo, de uma inexistência de Estado, elas, em geral, se assustam. Elas dizem, não é possível um mundo onde não haja um governo, onde não haja leis, a menos que a gente tenha encontrado um anarquista. Você já ouviu essa palavra? Anarquia. Anarquia, palavra que vem do grego. A significa não e arquia significa governo. Os anarquistas, eles acreditavam na possibilidade da existência de um mundo sem governo. Mas, em geral, não é isso que acontece. Em geral, a gente sente a necessidade de um governo, de um Estado, para regular a ação, para regular a convivência entre as pessoas, certo? Você deve conhecer um compositor, um cantor e compositor, muito famoso, por isso você conhece. Foi assassinado em 1981. E ele era também um anarquista na sua forma de fazer arte, na sua forma de fazer canção. Eu estou falando do John Lennon. John Lennon, ex-Beatle. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção numa canção, uma canção do John Lennon muito conhecida, canção de 1970, 71,
Era um momento que os Estados Unidos estavam participando de guerra do Vietnã, era um momento de muita transformação política e social no mundo todo, né? O jovem, né, reivindicando maior participação política, inclusive, que não havia. E John Lennon vai fazer uma música que se chama Imagine, e justamente ele convida a gente para imaginar um mundo, eu gostaria que você prestasse atenção, né? Preste atenção na letra da música e veja que mundo é esse que o John Lennon pede para a gente imaginar. Vamos ver? Ouviu? Você já conhecia essa canção? Essa canção fala, né? Imagine um mundo sem países, sem bandeiras. Imagine um mundo sem religião, nenhum motivo para se matar ou morrer. Tenta imaginar, né? Isso não é tão difícil. Quer dizer, repara que o poeta convida a gente a imaginar um mundo onde, né, a inexistência do Estado faria as pessoas viverem melhor, viverem em paz, né? Todo mundo como se fosse uma grande comunidade global, né, planetária, né? Os homens, enfim, né, vivendo em harmonia. Você veja, John Lennon, cultura pop, né, essa música fez muito sucesso no mundo inteiro, né? Tocada até hoje, né, quando se quer essa bandeira, né, da liberdade e tal. E essa ideia não é nova, gente. Essa ideia é muito antiga. Vamos começar a voltar no tempo, né, para você ver, para você perceber como é que isso surge, né, muito tempo atrás. 1516. Repara, o Brasil tinha acabado de ser descoberto. O Brasil 1500, nós estamos em 1516. Lá na Inglaterra, um filósofo chamado Thomas Morus, ele foi um sir, né, ele foi um scholar, professor de universidade e tal. Ele escreve um livro para criticar o governo da época. Governava a Inglaterra na época o Henrique VIII. O Henrique VIII era um rei poderoso, um rei absoluto. E o Thomas Morus escreve um livro chamado Utopia. Você sabe o que significa utopia? Pegue a palavra. Sempre legal a gente ir na palavra, né? Utopia vem do grego também, né? Utopos. Utopos. U é a negação, não. Topos, né, de topografias, lembra dessa palavra? Topos é lugar. Então, utopia é o não lugar, é o lugar que não existe. O lugar que não existe acabou dando sentido para a palavra, né, utopia, aquilo que não pode ser realizado, aquilo que vira sonho, né? Quer dizer, uma pessoa muito sonhadora é uma pessoa utópica. Você é muito utópico, né? Você sonha demais, você viaja e tal, né? Utopia. O que isso tem a ver lá com o livro do Thomas Morus? Veja vocês, ele imaginou, e você sabe que eu acho que é até muito influenciado, porque esses filósofos, esses escritores, né, da época de 1516, eles sabiam da descoberta da América, eles sabiam da descoberta do Brasil, eles sabiam que o mundo não era só a Europa. E eles ficavam imaginando aqui, como é que era a vida aqui, né, do nosso índio, como é que eram essas comunidades que viviam, né, aqui na América. Bom, Thomas Morus, nesse livro, Utopia, ele descreve uma ilha, e é uma ilha onde todo mundo se dá bem.
Seria assim, uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita. Você poderia imaginar isso? Você acordar de manhã e não ter, né, pressa, assim, de levantar e tomar um café rápido e sair para trabalhar. Não, não, não. Era tudo muito tranquilo, né? As pessoas viviam em harmonia. As pessoas não tinham propriedade privada, ou seja, não tinha propriedade particular. A sociedade não era dividida entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Todo mundo trabalhava, mas trabalhava-se pouco, e todo mundo acabava vivendo, não é mesmo, com o fruto do trabalho de todos. Tudo era distribuído, né, igualmente. Então você veja, em 1516 já existia essa ideia, pelo menos na literatura, né, pelo menos na filosofia, né, na cabeça do Thomas Moros, um mundo onde fosse possível a felicidade perfeita, a felicidade total, e mais, sem a existência de um governo, sem a existência de um Estado. Platão escreve um livro, qual ele deu o nome de A República, onde ele também imaginava uma sociedade ideal. Não exatamente sem a existência do Estado, mas uma sociedade onde o Estado fosse construído de tal maneira que, vejam vocês, os mais sábios, e o filósofo, né, o Platão era um sábio, enfim, o próprio filósofo, né, no grego, é justamente o amigo do saber, quer dizer, o sábio. O Platão imaginava, né, na sua república ideal, ele imaginava um Estado governado por pessoas absolutamente sábias, pessoas que teriam estudado e tal, e que fossem, né, as mais competentes para justamente desempenhar a função de governar determinado local, determinada sociedade. Outras pessoas, né, todo mundo desempenharia aquilo que faria melhor. Quer dizer, se você fosse bom numa determinada coisa, o papel do Estado seria identificar em que você tem a máxima competência de fazer e você vai fazer isso. Mas repare que com isso você não teria liberdade, né? A liberdade de escolher, né, o que você vai, enfim, desempenhar na sua vida, porque isso seria atribuído pelo Estado. E também, vem cá, vamos pensar um pouco, será que um governo de sábios, será que resolveria nosso problema? Bom, mas esse livro, A República, do Platão, supunha um Estado ideal. Você vê, um Estado onde todo mundo desempenharia as funções na máxima competência, governado por sábios, seria uma, né, pelo menos ali no papel, né, poderia ser uma maravilha. Aliás, é muito por isso, né, porque o Platão é o filósofo do ideal, né, o filósofo das ideias. Você já ouviu falar de amor platônico? Né? Você já sentiu amor platônico por alguém? O que é quando você tem um amor platônico? Repara que o platônico aí está se referindo ao filósofo, né? O filósofo Platão. Porque o platônico é o quê? Seria aquele amor ideal, não é? Quando a gente... E em geral, repara, um amor platônico é aquele que ele não se consuma, não é? É aquela pessoa que você gosta assim de longe, né? Você vai nutrindo aquela simpatia e aquilo pode virar um amor e daqui a pouco você está completamente apaixonado, mas a pessoa nem sabe, não é? Porque você está idealizando, né, a pessoa. E, em geral, né, gente, esses amores platônicos, quando eles se realizam, quando eles se consumam, e aí a parte do ideal, né? Aí você começa a descobrir os defeitos da pessoa e tal, e muitas vezes pode até não dá certo. Mas, enfim, o Platão, filósofo do ideal, propõe um Estado ideal, mas que esse Estado nunca saiu do papel. Quer dizer, as ideias do Platão, elas nunca vieram para a prática, pelo menos, né, nesse campo do governo de um Estado ideal. Então, o que nós temos? Você vê, nós temos exemplos de filósofos, de, enfim, artistas, né, que imaginaram uma sociedade ideal, uma sociedade, um mundo, né, sem a existência do Estado, ou então com o Estado ideal, mas não é isso que acontece na prática, certo? Ou seja, nós vivemos num mundo de Estados nacionais, né? Enfim, os povos têm a sua bandeira, os povos têm o seu território, menos a Palestina, né? E esse é o grande problema, né, desse nosso mundo atual. Mas, enfim, se vivemos num mundo formado por Estados, você acha que isso veio do nada? Como isso surgiu? Quer dizer, em algum momento o Estado surgiu, o Estado apareceu. E é justamente isso que foi objeto de estudo de um filósofo alemão chamado Friedrich Engels. O Engels, no final do século XIX,
vai justamente escrever sobre a origem do Estado. Segundo o filósofo Engels, a origem do Estado se dá na Grécia Antiga. Os gregos, inicialmente, tiveram uma organização social baseada na família. Era chamada comunidade gentílica ou genus. Você já percebeu, né, a palavra genus ou comunidade gentílica? Ou melhor, quer ver uma que você conhece? Árvore genealógica. Você já reparou que tem todas o mesmo radical? Gen, né? Gen de genes. O que são genes? Genes são os caracteres, né, que a gente herda, né, de nossos pais, da nossa família. Quer dizer, para o grego, inicialmente, eles viviam numa comunidade familiar, né? Imagine, quer dizer, para você entender o que é um genus para o grego antigo, né, da Grécia Antiga, é só você imaginar em todas as pessoas, é só você pensar, né, em todas as pessoas que compõem a sua família. E aí o mais velho, né, então imagina lá, o seu bisavô ou seu avô, seria o chefe. Era uma coisa tribal, né? Ele seria o chefe que era chamado de pater, pater família, que deu o nome, né, pater, vai virar o paterno, pai e tal. Mas enfim, era uma comunidade onde não havia propriedade particular, né? Ou seja, um estado onde todos eram proprietários, todos, né, acabavam tendo, né, tirando enfim, da natureza o seu sustento, não havia divisão de classe social. Só que a Grécia tinha um problema, né? O solo grego era um solo extremamente pedregoso. O solo grego tinha problema de produção agrícola. Então, conforme vai aumentando, né, a população, crescimento demográfico, começa a acontecer uma luta pela terra. A terra passa a ser um bem muito importante. E nessa luta pela terra, aquilo que era genus, aquilo que era uma comunidade familiar, vai se ampliando. As famílias, elas se unem, formam o que os gregos chamavam de frátria. Você veja aí a palavra fraterno, né? Quer dizer, as frátrias para lutar por determinados locais, né, melhores para a agricultura. As frátrias acabaram formando tribos e as tribos deram origem à cidade-estado, que na Grécia Antiga, né, em grego, cidade-estado era chamado de polis. Repara que aí, polis, a gente já tem, né, o radical de uma palavrinha muito conhecida nossa, que é política. Quer dizer, polis, política. Gente, é justamente isso. A partir das cidades-estados grega, começa uma forma de participação na vida pública. Nós podemos dizer que os gregos que inventaram essa coisa chamada política e participação política, mais precisamente na cidade de Atenas, do século V, 500 anos antes de Cristo, com um governante, né, com um legislador que se chamou Clístenes. O Clístenes estabeleceu a palavrinha tão famosa, a democracia. Você sabe o que significa, né? Democracia, nós podemos dizer que cracia, governo, demo, povo, ou seja, o povo podia participar do governo, o povo podia deliberar, poderia participar sobre quais leis seriam feitas, o que seria feito para governar aquela determinada cidade. Podemos dizer, então, que os gregos são os inventores da política, eles são os inventores do Estado e do Estado participativo, se bem que temos que fazer uma ressalva, né? Que essa democracia na Grécia Antiga, ela não era para todo mundo, longe disso, né? Era uma democracia só para os chamados cidadãos. Ficava fora, portanto, as mulheres, que não eram consideradas cidadãs, e também os escravos. Na Grécia Antiga tinha escravos, ou seja, era uma democracia limitada, mas era uma democracia e era um Estado, uma cidade, né? Mas um Estado, ou seja, os gregos inventores da política, inventores, né, dessa forma de organização participativa. Origem do Estado, portanto, podemos localizá-la, segundo Engels, né, na Grécia Antiga. Nesse momento, né, eu chamaria vocês para o intervalo, vamos tomar um café, beber uma água, né, vocês poderem pensar um pouco nesse primeiro bloco da aula. Tudo bem? Até daqui a pouco, então. E aí, pessoal,
Tudo bom? Voltando do nosso intervalo aí. Pois agora a gente vai continuar essa aula sobre origem e formação do Estado. Nós vamos estudar a visão do Estado segundo alguns filósofos. O que alguns filósofos, ao longo do tempo, pensaram, né, do Estado e de por que ele foi formado. Começamos com um filósofo italiano chamado Nicolau Maquiavel, que viveu por volta de 1500. Esse filósofo escreve um livro muito famoso, um livro chamado O Príncipe. O Príncipe é uma cartilha de como o rei deve agir, como o governante deve governar, né, um Estado. E o Maquiavel inova justamente quando ele diz que o Estado deve ter uma eficiência para governar. Independente desse Estado ser considerado bom ou mal, quer dizer, independente do príncipe, do rei, né, ser considerado bom ou mal. Porque, sabe, na Idade Média ainda tinha muito aquela visão, né? Ah, o rei é bom se ele doa terras, o rei é bom se ele dá títulos de nobreza, e ele é mau, né, se não faz isso, e ele é mau se ele trata mal os seus súditos. O Maquiavel vem com a seguinte ideia: o Estado precisa ser eficiente. E para alcançar essa eficiência, às vezes ele vai contrariar interesses, ou seja, às vezes ele vai agir de forma que realmente vai prejudicar, né, a população, uma parcela da população, mas isso tem que ser feito para que o Estado se fortaleça. Existe uma frase muito famosa atribuída a Nicolau Maquiavel. Você já deve ter ouvido essa frase. Já viu a frase assim, ó? Os fins justificam os meios. Ou seja, o fim, né, é o objetivo, é aquilo que se deseja. O que se deseja? Se deseja um Estado forte, um país poderoso, economicamente, politicamente. Então, para atingir esse objetivo, o meio que eu me utilize, ou seja, se eu tiver, por exemplo, que fazer uma guerra, se eu tiver que aumentar os impostos, isso aí está valendo, né? Porque para atingir aquele objetivo vale qualquer meio, né, que eu me utilize. Também aconteceu da palavra, né? Você veja aqui, o filósofo Maquiavel. É uma palavrinha que ninguém gosta de ser chamado disso, né, hoje. O adjetivo maquiavélico, você já ouviu isso? Maquiavélico? O que seria uma pessoa maquiavélica? Pessoa maquiavélica, assim como um Estado que age, né, com eficiência, muitas vezes contrariando os interesses da sua população, uma pessoa maquiavélica é aquela que vai fazer tudo, né, que for possível para ela conseguir o que ela quer. Repara que, em geral, em novelas, né, tem sempre essa coisa de personagem maquiavélico. Puxa o tapete, pisa, tal, faz trapaça, né, para conseguir aquilo que quer. Nicolau Maquiavel estava justificando, né, um Estado forte, assim como um outro filósofo chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, em inglês, escreve um livro cujo nome é O Leviatã. Leviatã é o nome do monstro, é um monstro mitológico, um monstro do caos. E repara, o Leviatã compara, o Thomas Hobbes compara, né, esse monstro com o Estado. Como assim? Veja só, o Estado envolve todos nós, você concorda? Você já percebeu que você é submetido a uma série de leis, assim como eu, assim como seu vizinho, assim como, enfim, as pessoas que você conhece, tal? Nós vivemos em sociedade, somos submetidos então a determinadas leis que nos são impostas pelo Estado. Então, da mesma maneira, né, que esse monstro do caos, esse monstro que envolvia, né, que engolia as pessoas, o Thomas Hobbes está falando isso, o Estado envolve, engole todo mundo. Mas isso é bom ou isso é ruim? Segundo Thomas Hobbes, isso era necessário para garantir, sabe o quê? Vejam só, para garantir a liberdade. Muito interessante a linha de raciocínio do Hobbes. Ele fala assim, ó, qual foi o período, né, da humanidade, qual foi a época, né, da história da humanidade que a gente teve mais liberdade? Ora, foi na pré-história, concorda? Na pré-história não tinha leis. Ora, se não tinha leis, não tinha crime. Se não tinha crime, você podia, enfim, fazer tudo o que quisesse. Você era livre para fazer absolutamente tudo. Mas você já percebeu que quando você é livre para fazer absolutamente tudo, não existe liberdade? Certo? Porque se você for
livre para fazer o que quiser, você vai atrapalhar interesses, né, do seu vizinho, e o seu vizinho vai atrapalhar seus interesses e tal. Tem uma frase muito famosa do Thomas Hobbes, essa frase está dentro do livro, né, o Leviatã, que é assim: homini lupus homini, ou seja, o homem é o lobo do homem. O que o filósofo está querendo dizer com isso? Ora, é o homem que prejudica o próprio homem, é o homem que rouba, é o homem que mata, é o homem que faz mal para o próprio homem. O homem é o lobo do homem. E para que isso não ocorra, o que seria necessário? Necessário um poder maior. E que poder maior seria esse para controlar as ações entre os homens? Esse poder maior seria justamente o poder do Estado. E, segundo Thomas Hobbes, né, o Estado, então, teria que ser também forte, poderoso, né, acima de seus cidadãos. Bom, nós estamos falando de filósofos que justificaram o absolutismo, né? O Estado forte lá do século XVI, XVII, XVIII na Europa. Outro filósofo chamado Jacques Bossuet, que inclusive era, né, da Igreja Católica, né? Ele foi, enfim, um membro da Igreja Católica que também se dedicava, né, a escrever sobre, né, as concepções de Estado e de política, chamado Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet inventa, vejam vocês, a teoria do direito divino dos reis. Aí já está falando, né, especificamente de rei. Quer dizer, o Estado era representado pela figura do monarca, pela figura do rei. E por que o rei tem que ser assim tão poderoso? Porque o rei recebeu esse poder de governar do próprio Deus. Quer dizer, como se fosse possível, então, Deus determinar quem seria o governante e Deus passaria para esse governante as qualidades necessárias para governar. Então, por que o rei era uma figura intocável? Porque o rei era aquele que pensava melhor, era o mais inteligente, era aquele que enxergava mais longe, era aquele que via as coisas de maneira mais clara. Isso, gente, acabou justificando, por exemplo, o absolutismo monárquico na França. O rei Luís XIV, que construiu o Palácio de Versalhes, né? Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, ele governou apoiado nessa teoria do direito divino do Jacques Bossuet. Ele tem uma frase também muito famosa, na qual ele diz «L'État, c'est moi», né, em francês, que seria «o Estado sou eu». Então, repara, né, o próprio Estado agora está encarnado, né, na figura de apenas um governante, né, do rei Luís XIV e a sua corte, né, maravilhosa. Vejam, né, o Palácio de Versalhes, impressionante, né, na sua riqueza, no seu luxo, e aquilo tudo sustentado pelo Estado. Né? Os nobres que moravam lá dentro, diz que chega a morar 6.000 nobres dentro do Palácio de Versalhes, sustentado por um rei absoluto que se imaginava divino. Como nós estamos vendo, então, existem várias, né, concepções de Estado. Mas o mais moderno, já aproximando, né, agora da gente, seria dois filósofos. Um chamado John Locke e o outro Jean-Jacques Rousseau. Esses dois filósofos, pela primeira vez, pensaram num Estado onde o Estado era poderoso porque o povo concedeu ao Estado esse poder. Quer dizer, aí vem aquela ideia, né, famosa, que você já deve ter, claro, ouvido, que o poder é do povo, né? E é o povo que concede a seus governantes, é o povo que concede ao Estado o direito de governar. Aliás, o Locke, as ideias, né, do John Locke serão a base, né, da independência dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. É muito interessante. Repare, o Locke falava assim, ele dizia que o ser humano tem direitos naturais. Direito à vida, que sem vida não tem ser humano. Então, o primeiro direito que tem que ser assegurado, vida. Depois, o ser humano tem direito à propriedade, certo? Porque a gente precisa, enfim, de casa, comida, roupa e tal. E vida, propriedade, liberdade. O ser humano precisa de liberdade. Esses seriam, para Locke, os direitos naturais. E sabe como é que ele completava? Ele falava assim, se o governo não proporciona à população os direitos naturais, ou seja, vida, propriedade, liberdade, sabe o que ele dizia? Que o povo tem o direito de rebelião.
fantástico, né? O cara já faz uma cartilha, né? O Locke fez uma cartilha, ó, direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Se o governo não proporciona isso, e no caso os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra, que explorava, a Inglaterra explorava, enfim, né, a sua colônia, eles se rebelam segundo, né, ideias do Locke, enfim, rompem, né, os laços coloniais com a Inglaterra, se torna a primeira colônia, né, a ficar independente. 4 de julho de 1776 é a Revolução Americana. Tem uma outra revolução também que foi inspirada nas ideias de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, inspira diretamente a Revolução Francesa. Revolução Francesa que lutou por esses ideais também, ideais de liberdade, de igualdade, de cidadania, né, de participação popular, né, do povo podendo governar, né, o povo podendo ter o direito, não é mesmo? Já que, segundo esses filósofos, o povo deu ao Estado o direito de governar, então eu quero, né, eu quero representar esse governo. Sobre a Revolução Francesa, nós temos um filme muito interessante chamado Danton, O Processo da Revolução. O Danton, na Revolução Francesa, era um jacobino. O jacobino era a ala mais radical da Revolução Francesa. Justamente eles são russonianos, eles exigiam o máximo, né, de igualdade, o máximo de liberdade para os cidadãos. E nesse trecho, né, que vocês vão assistir desse filme, você vai ficar sabendo, se é que você já não sabe, né, você vai ficar sabendo o que aconteceu com esse jacobino, com o Danton. Né? Assista esse trechinho comigo. Je peux montrer ma tête au peuple. Alors vaut la peine. Como vocês viram, para aqueles que exigem demais, né, exigem liberdade, igualdade, às vezes acaba mesmo, né, a lâmina fria de uma guilhotina, né, que fez ali, né, que acabou com esse sonho revolucionário do Danton, mas que fez com que o nosso mundo, hoje em dia, tivesse, né, esses pilares de liberdade e de igualdade. Quer dizer, veja que a briga vem de longe, né, desde o século XVIII até hoje. Uma outra questão importante é a representação do poder. Você já percebeu como é que o poder do Estado é expresso? Isso foi pensado, né, por muitos governantes. A gente tem exemplos já desde o Egito Antigo. Você deve ter visto já, né, em reprodução aquelas grandes pirâmides, né, do Egito, ou então Abu Simbel. Abu Simbel é um monumento dos governantes, né, dos faraós do Egito Antigo, que é claro que aquilo era feito para impressionar a população, né? Você, quando faz aquilo escavado na pedra, poxa, aquele governante, não é mesmo? Ele se reveste de uma aura, de um poder, não é mesmo? Porque ele é homem comum, que nem a gente, que nem qualquer um. Um outro também, famoso por fazer essas representações, é Napoleão Bonaparte. Veja que nas imagens de Napoleão Bonaparte, ele aparece com uma coisa assim de quase super-homem, né? Ele está encarnando aquele poder que o Estado, enfim, aquele poder que o Estado lhe concede, né? De ser o governante. Mais recentemente, já no século XX, essa questão foi pensada muito, né? Com muita competência pelos nazistas. Repare que eu gosto de falar que os nazistas, eles tiveram uma competência tão grande na sua propaganda, que até hoje, quando a gente olha aquele símbolo, né, a suástica, que todo mundo conhece, né,
você rapidamente associa, e associa com coisa que a gente, claro, que a gente hoje não quer, que a gente hoje repudia, não é mesmo? Mas, enfim, o Hitler também, naquele seu sonho de poder, né, os filmes, as fotos, tudo isso era para colocar, né, uma representação de Estado, homens, né, meros mortais, como, né, super-homens, um Estado organizado, um Estado poderoso. Bom, o que essa discussão da aula de hoje pode nos ajudar, né, na nossa leitura de mundo atualmente? Você conhece o rap? Rap, aquele ritmo, né? Aliás, rap do inglês, né? Rhythm and Poetry, né? Ritmo e poesia. Aí que deu, né, essa sigla, RAP, rap. Você já reparou que nas periferias das grandes cidades, onde mora uma população de baixa renda, surgiu essa forma de arte, primeiro nos Estados Unidos e depois, né, se espalhou pela América toda e no Brasil, né, nós temos, né, grupos que fazem isso com muita competência, né, como, por exemplo, o Racionais MC. Quer dizer, esses jovens dessas periferias de grandes cidades, eles veiculam, né, em suas canções, em sua poesia, eles contam histórias violentas, história de cotidiano, né, pesado, né, aonde a polícia chega com a repressão, aonde, enfim, tem uma miséria muito grande. Ora, será que nós podemos dizer que esses meninos de periferia seriam mesmo, assim, alienados? Ou seja, eles estariam, né, desprezando a política? Eles não conseguiriam entender o mundo onde eles vivem? Eu convido você justamente a prestar mais atenção nesse tipo de discurso, porque aí a gente começa a perceber que quando se fala, né, não, o povo não se interessa por política, não, o povo é um alienado, o povo não sabe, né? Ora, justamente nessa forma de arte, a gente pode, né, alcançar, a gente pode perceber que eles estão muito bem, né, antenados, eles sabem, né, o que uma periferia precisa. Talvez os governos deveriam, né, dar mais ouvidos, né, a essa forma de expressão que vem, né, desse jovem de periferia tão necessitado, não é mesmo? E parece mesmo abandonado, né, pelos governos. Enfim, ali só chega a repressão policial, né, ou então o recado religioso, né, convencendo as pessoas a acharem que é aquilo mesmo e tal. Então, moçada, agora é com os manos. Vamos ouvir um trechinho do Racionais MC? Vamos lá. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância e nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz. Cheio de razões, calibres em punho, dificilmente um testemunho vai aparecer. E pode crer, a verdade se omite, pois quem garante meu dia seguinte? Justiceiros são chamados por eles mesmos, matam, humilham e dão tiros a esmo. E a polícia não demonstra sequer vontade de resolver ou apurar a verdade, pois simplesmente é conveniente, porque ajudariam se nos julgam delinquentes. E as ocorrências prosseguem sem problema nenhum. Continua-se o pânico na Zona Sul. 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 Eu não sei se eles estão ou não autorizados de decidir quem é certo ou errado. Então, né, depois de ouvir uma música assim, eu fico me perguntando, podemos dizer que são pessoas alienadas quem faz esse tipo de coisa? Né, jovens de periferia? Eu acho que não, não é mesmo? E a quem será que interessa dizer isso? Né? Que, não, se o povo é desinteressado por política, não liga para os problemas e tal. Enfim, eu quero fazer agora as nossas dicas de estudo. Moçada, a dica de estudo de hoje vai ser bastante prazerosa. Justamente quero que vocês façam uma pesquisa, que vocês procurem mais letras de rap. Não precisa ser só rap, né? Letras que exponham, né, esses problemas da nossa sociedade. E, chamando a atenção para isso, nos tornamos cada vez mais cidadãos. Tudo bem? Valeu, galera. Até a próxima aula, então. Tchau para vocês. A aula de hoje teve como tema Democracia e Cidadania.
O professor Fernando nos falou sobre a origem do Estado. Segundo Engels, o Estado se originou na Grécia Antiga, assim como a cidade-estado, a polis e a política. Aprendemos quais as concepções de Estado. Nós vimos o Estado regido por Deus, do poder divino. Nós vimos um Estado onde o povo lhe concede o direito de governar. Até a aula que vem.